Bom dia a todos e a todas. É com alegria muito grande que nós procedemos, então, à abertura de nossa CIPAT especial, desta gestão da CIPA 2020-2021. Eu sou o padre Valdecir Gonzaga, o atual presidente. Eu gostaria de, inicialmente, saudar de forma especial o doutor Álvaro, que nos acompanha, o Samuel, do SESMIT, que igualmente nos acompanham e nos ajudam muito em todo esse trabalho, a todos os membros chamados entre nós dos cipeiros, as cipeiras, enfrentar, segundo a tradição que nós sabemos da CIPA, era de uma CIPAT por ano. Este ano nós temos duas, por isso esta nossa segunda chamada edição especial. Então, entrando, nós vamos sempre encontrar a CIPAT edição 2021, porém, nesta segunda iremos encontrar edição especial, tendo em vista que é a segunda deste ano. Nós tivemos a primeira no primeiro semestre, e esta agora. Nós temos toda uma programação, como pode ser vista aqui, hoje com a mesa de abertura, e temos a alegria de ter conosco o vice-reitor comunitário, que daqui a pouco nos dará uma palavra, mas eu gostaria, de antemão, aqui, lembrar que ela estará acontecendo ao longo de toda esta semana. O tema do primeiro dia será comigo, as questões socioambientais e o Papa Francisco. Amanhã nós teremos, e é bom sempre lembrar, porque não é todo dia no mesmo horário, né? Isso facilita muito. Às vezes a pessoa ela não pode na parte da manhã, então nós procuramos colocar 2 dias na parte da manhã e 3 dias na parte da tarde, justamente para contemplar a possibilidade de participação. Então, amanhã, por exemplo, será na parte da tarde, Saúde, Direito de Todos e Dever do Estado, com o professor Marcelo Luciano. Na quarta, o tema Covid-19, variantes e sequelas, com o doutor Ricardo, e será na parte da manhã. E os outros 2 dias, quinta e sexta, será sempre na parte da tarde. O que facilita é que guardar o horário da manhã, 10 horas. Guardar o horário da tarde, 3 da tarde. Na quinta-feira, teremos o tema A Importância da Saúde Mental nos Dias Atuais, com a doutora Fátima Vasconcelos. E depois, na sexta-feira, nós teremos o tema Protocolos Sanitários e as Novas Regras de Convivência na Universidade, Direitos e Deveres de Todos, com a professora Daniela Varga, que é a nossa coordenadora central da graduação. Na quinta-feira, nós teremos 2 pessoas falando. Esta é a diferença, né? Então, nós teremos a doutora Fátima Vasconcelos e teremos o professor Rafael Zaremba. Esta programação toda vai nos ajudar ao longo desta semana. Aqui nós temos os temas também, e eu peço a licença agora para poder retirar estes slides e, com alegria muito grande, poder novamente acolher a todos e a todas e dar a palavra, passar a palavra ao nosso querido professor Augusto, aquele que nós dizemos sempre é um ícone da PUC, né? A vice-reitoria comunitária tem o rosto dele e ele tem o rosto da vice-reitoria comunitária. Quando a gente vê um, vê o outro, né? Professor Augusto, ao doutor Álvaro ali, muito obrigado, doutor Álvaro, pela presença. É uma alegria muito grande tê-lo também. Então, vamos poder passar a palavra aos dois, né? Na alegria. Então, professor Augusto, tenha bondade, muito obrigado pela presença. O senhor que é um homem que tem sempre dado muito apoio a nós, aqui na CIPA e em todo o trabalho que ela realiza. Que Deus o abençoe. Amém. Bom, muito obrigado pelas palavras, Padre Valdecir. Quero saudar todos também os meus companheiros presentes a essa abertura. E eu vim pensando, né,
hoje bem é que eu vou falar na abertura da CIPA, né? E eu geralmente começo o meu dia agradecendo a Deus por acordar vivo, a primeira coisa. E eu tenho, mas quando eu estou feliz com alguma coisa, eu agradeço a Deus. E estou agradecendo a Deus por esse momento, porque eu estava, ao longo, quando eu estava vendo a programação, eu disse que como é importante, né, a universidade como um todo, né, e absorvendo certas responsabilidades, né, que ela deve ter para a sua própria natureza. E uma delas, claro, é a CIPA, né, é a prevenção de acidentes. Né? E eu gosto de contar, as pessoas velhas, eu gosto de contar a história. Quando eu penso no SMO, na CIPA, eu fico me lembrando do passado, onde é a nossa igreja, era ali um ginásio, ao lado do ginásio tinha uma marcenaria, e eu me lembro dos nossos companheiros, a maioria, acho que todos já faleceram, Adalberto e toda aquela turma da marcenaria, e era uma fumaceira só, que ninguém. EPI, isso não existia, EPI. Né? Então, quanto progresso, né, devido à mudança da regeneração, e como a PUC, né, como uma universidade, absorveu muito bem essas necessidades. Né? E a Vice-Reitoria Comunitária, eu sempre digo, nós somos uma espécie, nós estamos atentos a tudo. Quando eu, às vezes, critico alguma coisa, é fruto de uma evidência que surge, às vezes, poxa, tem que fazer alguma... Vendo a programação da CIPA, eu falei, poxa, olha a nossa Vice-Reitoria aí, né? Porque, assim como na Assembleia da CIPA tem vários temas sendo discutidos, né? Eu acho bom, importante lembrar o nosso pioneirismo também, enquanto Secretaria Comunitária, e começar certos movimentos. Né? Bom, primeiro, eu quero falar francamente da mudança que houve nessa questão toda da prevenção do acidente, do serviço médico ocupacional, com a chegada do Dr. Álvaro. Foi uma revolução. Eu não vou contar a história dos antecessores do Dr. Álvaro, mas só para contar só o último, que substituiu o Álvaro, que era um médico, né, militar, enfim. E, bom, quando ele saiu, não foi nem a PUC que tomou a iniciativa, veio isso veio do próprio Exército, ele simplesmente deletou todo o sistema, deletou tudo. E aí eu falei, agradecido aqui, procurei o Álvaro e agradeci um dia que eu conheci num churrasco, numa fazenda, lá em Vassouras, que eu vi o Álvaro deslocado daqueles pessoal falando de vaca, boi, ele é médico, né, veterinário, e terra e plantação. E conversei com ele, e trocamos um cartão, me deu um cartão, né, que ficou na minha gaveta há alguns anos. Quando eu tive esse agora tem que procurar. Quando eu trouxe o Dr. Álvaro para cá, foi a mudança, né, foi a primeira coisa que a gente conseguiu implementar com muito cuidado, foi o serviço médico ocupacional, que é tudo obra dele, praticamente, né? E também essa parte de prevenção de acidentes, ele começou a mudar muita coisa. Também, graças a Deus, a legislação no Brasil, dados os movimentos sociais também, né? a luta dos sindicatos, né? Isso é uma obrigação, né? As condições de trabalho aqui que certas empresas colocam os seus servidores, e a gente vê o que a gente às vezes assiste, não é possível. Né? Bom, tudo bem, mas não é o caso. E eu acho também a PUC como pioneira dessas coisas. Né? Quando eu digo a Vice-Reitoria Comunitária, a importância que a sua quando pensou na Previdência Social, deu a saúde mental. Né? Nós, modéstia à parte, graças também aos meus assessores, criamos o Psicom. Hoje até tem a RAI, que também é uma coisa, já foi depois do Psicom. O Psicom, que a gente não faz psicoterapia, a gente simplesmente, às vezes, vem um pai ou um aluno, ou uma família falar comigo, eu não tenho a menor capacidade de dizer se aquilo é um problema psiquiátrico, psicopedagógico, o que é, o psicológico. Então, a gente criou o Psicom, que atende a alunos e também funcionários. Então, essa aqui, eu acho que
o bom da CIPA é que ela tem um olhar muito voltado para o funcionário da prevenção de acidentes, né? Eu acho a SMO, principalmente, um contingente que muitas vezes as pessoas não dão atenção. E depois a nossa constatação de pessoas com ansiedade, alunos falando sozinho pelo campus, né? Não era o celular, não. Ou então, tivemos em 2017 5 tentativas de suicídio, né? E aí surgiu o equilíbrio, né? Olha, quer dizer, então, interessante que o DNA da doutora Aura está aí, porque tanto o Psicom quanto o Equilíbrio foram pessoas da família dele, da Roberta, da Patrícia. Então, quando eu vejo a CIPA abraçar também essas questões, significa a constatação da importância, né, desse olhar, desse outro olhar que a Vice-Reitoria Acadêmica está olhando para quê? Olhando para a vida acadêmica, né? A Vice-Reitoria Administrativa está pagando a conta, né? E a Vice-Reitoria do Desenvolvimento está buscando recurso, e a comunitária olhando isso e vendo com prazer. E outra coisa, ao longo dessa história toda, nunca acho que o corpo docente preocupado e interessado nesse assunto, é isso que surge um professor, doutor, o quadro principal, diretor do departamento, membro da mantenedora do Conselho de Universidade, querendo ser presidente, né? Aí eu falei, sem partido, né? Isso que foi detalhe, sem partido, isso é importante, né? E aí eu digo, pô, missão está dada, agora a gente pode ficar a vice-reitoria comunitária, a reitoria da universidade e as outras unidades podem ficar tranquilas que a questão da prevenção de acidentes, da segurança do trabalho, estão muito bem cuidadas e têm vida autônoma. Eu quero, então, nessa abertura, saudar da minha alegria de constatar isso, né? Infelizmente, eu quero parabenizar o nosso presidente pelos temas abordados, quer dizer, ele começa com o pensamento social cristão, né, com a Laudato Si, vai para a escola médica. Olha, é interessante, então o negócio, estamos com Deus e com a ciência. É isso que a gente precisa. Estando com Deus e a ciência, a gente enfrenta a Covid, com certeza, com bastante segurança, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao padre Valdecir, nosso presidente da CIPA, né? E agradecer aos colaboradores dele, ao serviço médico, enfim, e aos meus colegas também, a minha assessoria que dá muito apoio, dizer que eu tenho a sensação, sabe, de missão cumprida, né? Missão cumprida. Então, felicidade. Eu não vou poder depois ficar para as palestras, porque eu estou presencialmente, não é à toa, não. Tenho que atender 2 casos presenciais também, muito sérios aqui. Infelizmente, não vou poder participar, mas quero saudá-lo, agradecer e parabéns pela sua iniciativa, né? Ele está inovando, era uma só, agora são 2. Olha, e abre o olho que serão 4. Tá bom? É porque mostra como o senhor entendeu a importância, né, da prevenção do acidente, e ficou muito mais evidenciado agora com a Covid, né? O que o SMO fez nas salas, nos ambientes, né, para o retorno, que a gente pudesse retornar à atividade normal com mais tranquilidade, impressionante, né? E tudo, detalhe, silencioso, né? A gente entra no elevador, está marcado, vai no auditório, está marcado. Então, eu só posso agradecer, o difícil pode agradecer, né? Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por constatar com alegria, né, que um problema complicado, sim, sério, no meu entender, está equacionado, né? E agora a resolução de tudo depende da nossa boa vontade, da nossa atuação, e aí eu tenho certeza que com essa equipe eu posso ficar tranquilo, tá? Então, muito obrigado por essa iniciativa do senhor e pela oportunidade de dizer essas palavras muito sinceras, todas do coração. Eu não sei falar lendo, eu falo o que eu o pensamento. Muito obrigado. Tá? Um bom dia para todos e muito sucesso na nossa Semana de Prevenção de Acidentes. Muito sucesso. Muito obrigado, professor Augusto. Nós é que o agradecemos e é claro, pelo carinho, a amizade, o apoio. O senhor é uma pessoa que tem muito a nos dizer. Eu vou repetir aquilo que eu sempre disse. O senhor é arquivo vivo.
É um dos arquivos vivos da PUC. Né? Deus o ouça! Muito obrigado. Gostaria de registrar aqui a presença entre nós também, já entrou o Samuel, a professora Cristina, olha só, temos diretores de departamentos, professor Augusto, né? E temos a presença de tanta gente boa e bonita querendo nos ajudar nesse trabalho. Doutor Álvaro, muito obrigado pela presença e passo ao senhor a palavra também. O som, por favor. É isso. Ok. Bom dia a todos. Falar depois do Augusto é sempre difícil, né? Porque ele faz uma abrangência tão grande que sobra pouca coisa para se falar a respeito. Mas, na verdade, o que eu gostaria era de agradecer ao presidente da CIPA, o padre Valdeci, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo desse ano, da sua gestão, com a criação com o aumento, né, na verdade, da abrangência da CIPA, com criação de um telefone direto, site, realmente deu um upgrade à CIPA nesses últimos anos. O que eu gostaria, na verdade, eu vou deixar até o padre Valdeci meio constrangido, é que eu vou aproveitar essa oportunidade e já convidá-lo para fazer mais um ano, para ser presidente por mais um ano. Ai, meu Deus Porque do céu. A professora Daniela Vargas entrou e sorriu quando ouviu o senhor falar isso daí. Não, a sua gestão tem sido tão boa, realmente tão boa, que eu acho que a gente não pode interromper agora. Eu acho que tem que haver a continuidade disso. Esse seu trabalho realmente apareceu muito mais, as pessoas têm trabalhado bem, na verdade. Existe uma alegria deles trabalharem com a sua gestão. Nunca existiu aqui na PUC 2 CIPATs no mesmo ano. Isso foi criação sua. Eu acho bem interessante, na verdade, né? E não por ser apenas uma obrigação legal, mas, na verdade, por trazer palestras que são bem interessantes, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? A gente ainda não sabe, na verdade, quando é que acaba essa história do Covid, porque cada hora aparece alguma coisa nova. A gente fez, ao longo desse tempo, como o Augusto falou, nós fizemos o levantamento, desde o ano passado, nós fizemos o levantamento todo da universidade com a possibilidade do retorno presencial. E isso vai ter, evidentemente, nós vamos rever a cada momento que haja necessidade de mais algum departamento começar a ter um trabalho mais presencial, a gente vai revendo cada caso desse. Ou seja, o que a gente fez ao longo desse tempo, e com a ajuda do padre Valdeci, foi uma preparação para a universidade poder pensar num retorno seguro e gradativo. Eu só posso agradecer e esperando a resposta positiva. Muito obrigado, doutor Álvaro. Obrigado pela confiança, o carinho, o convite. Eu acredito que, nesse sentido, aproveitando sua fala, a CIPA, nesta gestão, ela também entendeu que nós precisamos ir além do legal. Sim. Ou seja, se o legal é cumprir determinadas atividades e ações, porque a lei pede de uma gestão, nós podemos ir além, nós podemos abraçar a causa, como diz o ditado, nós podemos vestir a camisa. Então, é uma alegria muito grande, e depois os cipeiros e as cipeiras foram e têm sido incansáveis. Eu acredito que todo o trabalho que tem acontecido de realização daquilo que a gente tem conseguido e a visibilização da CIPA na universidade, né? Mas eu gostaria de mencionar aqui um grande colaborador. Ele não está conosco, mas é o professor Moisés. O professor Moisés, quando a gente tem dialogado com ele, tem sido realmente um braço direito. Agradecer ao padre Josafá, o reitor, vice-reitor, os vice-reitores em geral, os decanos, porque têm sido realmente parceiros, né? Vamos usar uma expressão da linguagem jesuítica, têm sido colaterais. Então, é uma alegria muito grande. Mas eu gostaria de passar a palavra, pelo menos para um bom dia, à professora Daniela Vargas, que estará conosco na palestra do último dia, que é a nossa coordenadora central de graduação.
Bom dia e obrigado pela presença. O som da professora, por favor. Já pode, já foi. Agora foi. Muito obrigada. Queria agradecer, né, e primeiro me desculpar de só ter conseguido entrar agora, mas eu estava numa outra reunião. E o Zoom tem isso, né? Eu estou no Zoom desde as 7h30 da manhã, porque eu dei aula e emendei numa reunião, agora numa outra, e isso é que nem médico, né? Que vai atrasa a primeira, aí vai atrasando a agenda toda, né? Mas eu, enfim, estava felizmente consegui entrar, né? E queria dar primeiro, né, dar bom dia, boa semana a todas e todos, né? E agradecer, né, essa organização desse evento que eu, inclusive, a temática muito oportuna nesse momento em que nós estamos efetivamente já nos encaminhando para vamos dizer, fechar, né, um plano, né, de reocupação e de retorno, né, para a atividade presencial, ainda que a gente não vá prescindir, né, do uso das tecnologias e do remoto durante um bom tempo. Eu acho que algumas coisas vieram para ficar e outras a gente vai acabar tendo que fazer né, se adaptar, né, a um mundo do trabalho e mundo do ensino híbrido, né, entre o online e o presencial, né, e a gente ter essas possibilidades de usar a tecnologia a nosso favor, né? Eu acho que, do ponto de vista assim, né, dessa colaboração, né, no caso da acadêmica, né, ela depende efetivamente de trabalhar colaborativamente com outras áreas da universidade para poder permitir que o ensino volte a acontecer dentro do campus, né? Então, essa colaboração vai ser cada vez mais, tem sido importante, e agora, então, que a gente está em fase né, de teste, né, para retorno e desenhar diretrizes e procedimentos e políticas de retorno seguro, né, as políticas sanitárias, né, a adaptação dos espaços físicos, né, e reaprender a nossa mesma, a nos relacionarmos, né, seja com os alunos, seja com os colegas, de outra forma, né? Sem os contatos físicos, com menos contato físico, usando máscara, né? Eu acho que foi muito interessante esse retorno à universidade, agora em setembro, quando foi setembro, não, foi julho e agosto que nós fizemos já testes naquelas salas flex, né? E para mim ficou muito claro, né, ao entrar numa sala de aula e estar lá com os colegas e vendo as pessoas dando aula de máscara, como é importante os professores e os funcionários terem essa experiência para que isso se naturalize, né? A gente tem que reocupar os espaços, a gente tem que retomar a nossa rotina e se dar conta que vai ser diferente. Por um bom tempo vai ser diferente. Talvez alguns cuidados vão ficar para sempre. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir entrar num vagão de metrô cheio, né, sem uma máscara por um bom tempo, né, avião, sentar do lado, né, aquele elevador cheio, né? O elevador cheio, até pouco tempo atrás, a gente se preocupava era com aquele aluno que vinha com aquele copinho de café, né? E aquela mochila atrás, e a gente preocupado que aquilo ali acabasse caindo na roupa da gente às 7h da manhã, né? Subindo para o 6º andar do Frings. Agora a gente tem outro tipo de preocupação, né? Mas eu acho que, da mesma forma como
essa saída da universidade, essa saída foi rápida, né, e traumatizante, né, porque nós tivemos que sair correndo e vir para casa. Muita gente nem trouxe inicialmente os equipamentos, né? Eu me lembro o pessoal dizendo: mas professora, a senhora acha mesmo que a gente não volta esse semestre? Eu disse: olha, podem levar, leva tela, leva impressora, porque a gente não sabe quando vai voltar, né? Obviamente que naquele 13 de março a gente não estava pensando, que nem foi 13, isso foi dia 16 ou 17 de março, né? Que eu falei com a minha equipe, eu não achava que a gente estaria ainda no dia 13 de setembro nessa mesma situação, tá? Mas eu acho que a gente já está conseguindo ver uma evolução e uma perspectiva para 2022, tá? Do ponto de vista do arcabouço normativo, de qualquer maneira, o regime remoto emergencial termina dia 31 de dezembro, né? Então, a gente efetivamente tem que pensar, né, agora com essa evolução da vacina, né? Felizmente, né, as coisas estão andando bem, né? A gente retomar, né, o nosso espaço lá no campus da Gávea, né? E, nesse sentido, eu acho que eu queria agradecer, né, a todas as pessoas que estão colaborando para que isso seja possível, né? Eu acho que é um esforço coletivo de todas as áreas da universidade para que a gente possa retomar e uma certa normalidade, poder trabalhar e receber os nossos alunos o mais rapidamente possível, e com certeza em março, né? Eu já estava até pensando, eu acho que deve sair uma nota em algum momento da VRAC, né? Essa semana, é um pouco assim, save the date, né? Março de 22 na Gávea, né? Porque ainda tem gente que está ainda na dúvida se volta, se não volta, quando é que volta, né? Eu acho que a gente tem alunos, professores, funcionários que estão fora do Rio, e as pessoas têm que começar a voltar, a retomar, né? Ainda que a vida, né, como o doutor Álvaro falou, na Covid a gente não sabe quanto tempo a gente vai conviver com ela, né? Muito provavelmente ela vai se tornar, né, parte da nossa vida e desses cuidados, né? Eu acho que essa reflexão, né, sobre os cuidados, né, e essa informação científica, né, que a gente vai ter essa semana, aqui nessa semana que foi organizada, né, vai ser muito, muito importante para dar mais informação e mais contexto, tanto para funcionários, professores e alunos. Então, queria agradecer muito o programa que foi montado, que eu acho que está muito interessante. Eu já coloquei na minha agenda, né, para assistir, que eu vou querer muito ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu queria agradecer, então, e vamos em frente. Sexta-feira eu vou falar. Eu espero que seja interessante o que eu tenho para falar até sexta-feira, né? Tenho tempo aí de organizar alguma coisa interessante, né? O tema já está bem alinhavado. Tá? Obrigada para todos. Muito obrigado, professora Daniela Vargas. Obrigado a todos aqueles que participaram, então, desta mesa de abertura. Eu vou proceder à temática, e ali eu gostaria, pegando o gancho das palavras da professora Daniela Vargas, de reforçar que esta semana ela foi pensada realmente para os tempos pandêmicos e para nos preparar em vista de vou usar uma expressão, de uma reocupação do campus gradativamente, com todos os cuidados que nós possamos imaginar e que serão exigidos de nós. Ela acontece numa dupla direção. No campo da formação, porque, é claro, a gente procura formar consciência, por isso nós vamos ter, algumas vezes, direitos e deveres de todos, né? Então, é formação, e a segunda direção é que ela vai nos oferecer também informações acerca de alguns pontos.
Nós não buscamos formar opinião, a mídia faz melhor do que nós, Facebook faz melhor do que nós, né? WhatsApp, enfim. Então, o que nós vamos é neste trabalho de formiguinha, mas é um trabalho bonito. E é um trabalho que, repito, os cipeiros e as cipeiras têm nos ajudado muito, e aqui nós temos vários e várias. Então, eu passo agora, volto à projeção rapidamente de alguns slides, e depois retorno aqui à fala, porque a fala será visual, porque eu vou querer ver o rosto de alguns também, pelo menos enquanto estiver falando, né? Bom, o tema de hoje, que me foi pedido, as questões socioambientais e o Papa Francisco. Retoma a fala do professor Augusto. Olha, nós começamos com a identidade e a missão da universidade, que ela é uma pontifícia católica, lembrando diante dos desafios aquilo que nós temos neste momento, e iluminados por um documento do Papa Francisco, que é o documento da Laudato Si, no cuidado amplo da casa comum, né, que nós temos, ou seja, do planeta. Isso é muito interessante, nós não podemos perder de vista o que a Igreja, enquanto tal, na pessoa do Papa Francisco, que nos deu este documento em 2015. Bom sempre lembrar que o nosso padre reitor tem um trabalho muito grande, talvez seja uma das pessoas que mais tenha trabalhado nesse sentido, e a nossa PUC-Rio, ela tem um campus que é algo muito bonito, que espelha muito bem este cuidado da natureza, e nós vivemos este momento também, eu não poderia deixar de lembrar, como um momento de uma crise hídrica no Brasil, e esta crise tem nos levado, ou tem pedido de nós, uma reorganização do comportamento, uma ressignificação do nosso modo de viver, de agir. Qual que é o convite que eu quero hoje transmitir a todos, que não é meu, é um convite do Papa Francisco? Saber dialogar com a vida a partir de 5 linhas de orientação e ação. Então, é um diálogo, e observemos aqui nos 5 pontos, não são meus, são do Papa na Laudato Si, os títulos são tais e quais aparecem na Laudato Si, o termo, a palavra diálogo, aparece em todos os 5. Então, se nós queremos procurar uma situação ou um novo estilo de vida, é preciso que nós procuremos escutar a vida no planeta num diálogo entre nós humanos, num diálogo com toda a obra da criação, na área animal, na área vegetal, enfim, todas as dimensões, e neste diálogo com a vida humana, com o ser humano, na dimensão internacional, dimensão nacional, que para nós seria o Brasil, local, o Estado e a cidade. Procuremos ver transparências nos processos decisórios, que têm que tomar decisões de políticas públicas, por exemplo. Um diálogo entre a economia e a política. Nós vimos o quanto, em tempos pandêmicos, a vida e a economia foram colocadas lado a lado, como se as duas não pudessem conviver plenamente bem, né? As duas podem, nós precisamos encontrar caminhos, como se fossem coisas antagônicas, muito pelo contrário, nós precisamos encontrar este diálogo. E as várias religiões. Então, não é apenas o cristianismo enquanto tal nas várias igrejas, por exemplo, entre ortodoxos, católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, mas dialogar com as outras religiões. Vamos colocar aqui o judaísmo, ou eu vou lembrar algumas, né? O islamismo, o hinduísmo, o confucionismo, ou seja, nós temos o budismo, várias religiões, as de matriz africana, que temos muito presentes na cidade, no estado, no Brasil, e é importante que nós saibamos as muitas religiões, dialogar entre nós,
num diálogo interreligioso, e depois, é óbvio, o diálogo com as ciências. E aqui a palavra final, ela será neste sentido, porque nós precisamos entender que nós dialogamos a partir do lugar próprio nosso, ou seja, desta academia do saber, desta casa e escola do saber, que para nós é a PUC-Rio. Então, eu vou tirar agora, não vou projetar slides, eu gostaria de falar estes 5 pontos do diálogo a partir, então, de fala, mas também olhando e podendo ver o rosto das pessoas, e depois, é óbvio, isso nos ajuda, nos possibilita dialogar ainda mais. Temos pessoas que estão nos seguindo aqui pela plataforma Zoom, depois ficará registrado na plataforma no ECOA. Aliás, saúdo e agradeço o professor Gustavo Rubichê, que está ali conosco, também, que é um grande apoio e tem nos incentivado para que nós depositemos tudo dentro da plataforma ECOA, na CCAD. Então, muito obrigado, e a todo o pessoal da CCAD também, professor. Vamos lá. O olhar que eu trago aqui é o olhar do Santo Padre, que é o olhar daquele homem de fé, o olhar a partir da teologia da criação. Ou seja, poderíamos dizer, o Papa nos oferece o olhar de Deus, carinhoso. Quando ele nos convida para que cuidemos da casa comum, ele nos diz, o meu olhar é o olhar de um homem de fé. Então, o primeiro diálogo sobre o meio ambiente na dimensão internacional, o que cada país, o que cada realidade no mundo está fazendo ou não está fazendo e precisaria começar a fazer. A preocupação do Santo Padre é muito grande. Ele recentemente lançou o Pacto para a Educação, o Pacto Educativo, lançou também a Economia de Francisco. Ele tem constantemente chamado a atenção do mundo para que nós, então, nos voltemos para a preocupação mundial nas várias áreas, no desmatamento, no degelo, na questão ambiental, ou melhor, ele prefere dizer socioambiental, porque existe um agigantar-se da pobreza, da miséria, da violência no mundo. O Papa diz, de forma bastante clara, ora, desde meados do século passado, depois que nós enfrentamos as 2 grandes guerras mundiais, nós resolvemos alguns pontos, com toda certeza. Tivemos alguns avanços, superamos alguns aspectos, superamos muitas dificuldades, foi se consolidando, diz o Papa, uma tendência em conceber o planeta como a pátria, o lugar comum da humanidade. Aí o Papa usa, nós temos uma casa comum, ou seja, a casa é de todos e nós habitamos nesta casa comum, ricos e pobres, mais ricos, mais pobres. E depois nós vamos ver que mais ricos existem dentro dos países mais ricos e mais pobres existem dentro dos países mais pobres. Porém, é óbvio, dentro de um país mais rico, tem pessoas mais ricas e mais pobres. Dentro de um país mais pobre, tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. O Papa nos lembra isso de forma muito carinhosa. O que ele nos chama? É preciso compreender que as consequências, quando ele diz é preciso compreender, é que os governantes mundiais, nas suas opções políticas, nas suas decisões, compreendam as consequências danosas do estilo de vida. Esta é uma expressão carinhosa e muito cara ao Papa Francisco, o estilo de vida. Aí poderíamos trazer para nós qual é o estilo de vida que eu tenho. Eu vou precisar enfrentar a pandemia, vou precisar, na convivência comum, ter um novo estilo de vida. Procurar, é óbvio, soluções comuns, soluções que estejam bem para países mais ricos, bem para países mais pobres, para continentes mais ricos, continentes mais pobres.
A tecnologia, ela precisa ser marcada, pontuada por tecnologias que respeitem a natureza, tecnologias que possam ser renováveis, né? Respeitar toda esta dinâmica de tudo aquilo que é renovável. Aí o Papa diz, olha, em vários lugares do mundo nós precisamos substituir as tecnologias por outras que respeitem as energias renováveis. O Papa nos lembra que é preciso que nós olhemos a partir de uma cooperação mundial, de uma cooperação entre todos. Ele usa um termo, é preciso que nós paremos das ciumeiras mundiais, né? Olha que expressão tão cara que aparece no documento. Existem ciúmes mundiais, né? E é preciso que nós superemos. Ele também nos chama a atenção para experiências positivas nos vários países do mundo. Os encontros mundiais na busca de superação das crises socioambientais, climáticas, como nós já tivemos vários, inclusive aqui no Brasil. As convenções, como a Convenção de Basileia, a Convenção de Viena, o Protocolo de Montreal, enfim, os encontros da Rio, o encontro de Paris, vários encontros, vários protocolos mundiais que precisam ser praticados em nível mundial. Um cuidado com a biodiversidade. A diversificação tem um valor muito grande. Nós fomos ajudados recentemente pela campanha da fraternidade naquilo que diz respeito aos biomas, ou seja, aquilo que é próprio de cada vegetação, de cada local dentro de uma realidade como o nosso Brasil, imaginemos a nível mundial. A estratégia, então, precisa privilegiar a compra-venda de créditos de emissão que possam nos ajudar neste sentido. Não percamos de vista, diz o Papa, a miséria mundial, o consumo que tem de setores privilegiados, a questão da corrupção em muitos aspectos. E aí o Papa diz, é preciso que os países mais ricos entendam que eles precisam pagar custos maiores e os países mais pobres que paguem custos mais baixos. Ele diz, é uma decisão ética, e esta decisão ética, ela precisa ser, então, colocada em prática. Urgem acordos ou avançar em acordos internacionais de sustentabilidade, de responsabilidades ambientais, no cuidado do planeta, da natureza que está sobre a Terra e da governança dos oceanos. Olhemos que expressão bonita, a governança dos oceanos. A lógica que dificulta tudo, lembra o Santo Padre, são aquelas decisões drásticas, baseadas em interesses que não são um interesse comum. O segundo ponto, esse foi nível internacional, o diálogo para novas políticas nacionais e locais. É óbvio, nada adiantaria não adiantariam políticas internacionais se as nacionais de um país, mais rico ou mais pobre, se aquelas dentro do país, nas várias regiões, como os estados, como os municípios, se não assumissem esta realidade de viver a partir da própria realidade. Ou seja, aquilo que é decidido internacionalmente precisa depois ser assumido, colocado em prática nacionalmente. E aí, repito aquilo que o Papa dizia, dentro dos países mais ricos, temos pessoas mais ricas e mais pobres, mas dentro dos países pobres, nós temos pessoas mais ricas e mais pobres, e é preciso que nós olhemos com carinho para esta questão, prestemos atenção às políticas nacionais e locais, diz o Santo Padre. Os recursos humanos, usados de forma responsável,
porque nos lembra o Santo Padre, a utilização irresponsável das capacidades humanas, dos recursos humanos, tem trazido prejuízos muito grandes. O drama de uma política localizada nos resultados imediatos e não num processo a longo prazo. A construção míope do poder, que muitas vezes acaba criando freios na construção de uma agenda ambiental capaz de instaurar políticas públicas nos governos nacionais, nos governos estaduais, nos governos municipais. Em alguns lugares, o Papa lembra, não tenhamos dúvidas, nós tivemos avanços e nós temos experiências muito positivas que precisariam ser avaliadas e levadas em consideração. Trabalho das muitas cooperativas neste sentido. Aquelas forças que têm nos ajudado em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, como é o caso, então, da criação de aparato legislativo, a legislação ou as legislações, né, nacional, estadual e municipais, estaduais e municipais. Óbvio, o Papa tem consciência disso, não existem receitas prontas. A caminhada se faz caminhando. Por isso o Papa usa a linha do diálogo, mas, sobretudo, a partir de gestões transparentes. E aí ele diz, criemos uma poupança energética, criemos boa gestão no transporte, na técnica de construção, de reestruturação de edifícios. Nossa PUC tem um departamento como design, que pode nos ajudar muito, urbanismo, que pode nos ajudar muito nesta dimensão. Os nossos centros na Pontifícia Católica podem nos ajudar muito, como a área do direito, na questão, então, de ajudar na elaboração de projetos, ou os vários departamentos, na busca de políticas locais. E ali é bom lembrar que nossa PUC, a pedido do padre reitor, na 4ª disciplina da cultura religiosa, ética socioambiental, tem um concurso, que é pensar de forma socioambiental, ecologicamente falando, o campus. É preciso, é óbvio que nós aumentemos isto. Muitos projetos no município, no estado, no país já existem, mas aumentemos isto. Indispensável é a continuidade. Por quê? Porque o Papa nos lembra, muitas decisões são tomadas, depois são engavetadas, elas são encerradas. É preciso que nós levemos adiante. As decisões precisam ser concretizadas em ações. Vamos ao terceiro dos 5 diálogos. O diálogo e transparência nos processos decisórios, né? Olha, a previsão do impacto ambiental de empreendimentos é óbvio, lembra o Papa Francisco, requer projetos ou requer processos políticos transparentes, sujeitos ao diálogo, feitos em concurso, feitos em muitas mãos, mas não voltados para interesses escusos, voltados muitas vezes e pautados em direitos ou interesses escusos. Aqui é bom lembrar que não é nossa esta tradição, infelizmente ela está em muitos lugares do mundo. Não permitamos que a corrupção, que frequentemente tem entrado em muitos acordos, que tem feito destes acordos ambíguos, esta expressão que o Papa usa, não permitamos que interesses escusos, privados, pessoais, que corrupção entrem neste campo, muito pelo contrário. E ali ele diz, qual é um processo bonito deste diálogo, nos processos decisórios, de transparência, que sejam construídos de forma própria nossa da academia. Essas expressões são muito próximas nossas, de forma interdisciplinar, multidisciplinar, de forma transparente, independente, no debate, buscando os lugares privilegiados
para serem aplicados aonde a população é mais pobre. Aliás, este é um tema que o Papa, em 2013, apenas foi eleito Papa, ele diz: cuidemos dos pobres e dos doentes, não abandonemos os pobres e os doentes. Estas políticas precisam enfrentar os riscos, inclusive, quando eles acontecem de forma muito mais abrangente. E olhemos que o Papa, e tenhamos presente que ele não podia prever a pandemia. Então, quando os riscos são maiores, é óbvio, pedem de nós projetos, pedem de nós ações muito maiores. A Declaração do Rio, de 1992, e aqui é bom lembrar, em nossa cidade, ela pediu que nós tenhamos uma precaução que permita a proteção dos mais fracos. Este é um princípio que nós não podemos permitir, porque os mais fracos, os mais vulneráveis, se tornam mais fracos e mais vulneráveis ainda em tempos de pandemia. Instauremos, então, debates que possam nos ajudar na decisão e avançar na modificação ou elaboração de propostas alternativas em tempos como este de pandemia. Vamos ao quarto dos 5. Política e economia em diálogo para a plenitude humana. O último documento do Santo Padre sobre a fraternidade universal, que tem o título Fratelli Tutti, lá nos números 101, 105, vale a pena lê-los, porque são espetaculares estes números, repito, Fratelli Tutti, número 101 até o 105, porque o Papa diz, precisamos passar da lógica do sócio à lógica do irmão. Esta é uma lógica que nós precisamos enfrentar, né? Então, o diálogo entre política e economia para a plenitude humana, para a defesa da vida humana e a defesa da vida humana, ou a planificação da vida humana de todos, a começar dos mais pobres, né? Então, a política, diz o Santo Padre, abre aspas, não deve submeter-se à economia. Ela precisa, fecha aspas, é óbvio, ela precisa dialogar, não deve submeter-se aos ditames do paradigma eficientista da tecnocracia. Ela precisa estar num diálogo e ela precisa procurar saídas. Para isso, o Papa nos lembra, por exemplo, a crise financeira dos anos 2007 e 2008. Nós não tínhamos, ele nos entregou esse documento em 2015, talvez ele citasse hoje a crise de 2016, ou a atual crise, porque hoje a pandemia do novo coronavírus tem agigantado ainda mais esta crise. E, neste sentido, o Santo Padre, então, lembra, nesse contexto em que nós vivemos no mundo que era daquele, a proteção ambiental não pode estar sujeita aos ditames da economia ou da tecnocracia. Convém evitar uma concepção mágica do mercado, que o mercado, então, vai resolver tudo. A biodiversidade, o reservatório de recursos econômicos que a humanidade precisa ter voltada para este campo de proteção da vida, das culturas e dos interesses e as necessidades das populações mais pobres, populações como ribeirinhos, populações como indígenas, populações como aquelas que nós vivemos e temos nas nossas muitas favelas, enfim, das populações mais pobres e mais prejudicadas. O Papa diz o seguinte, em termos de inovação, ele diz, é preciso um investimento tecnológico que possa gerar formas inteligentes para melhorar a eficiência energética nas cidades, com mais dignidade para as pessoas. O uso da inteligência humana precisa ir e andar nesta linha. Ou nós construímos
uma cultura daquilo que é sustentável, diz o Santo Padre, ou nós estamos caminhando, então, para o naufrágio do barco. Aí o Papa tem usado muito essa expressão, estamos todos no mesmo barco, né? Algumas pessoas já me ouviram, porque alguns dizem assim, bom, mas o barco do rico é melhor do que o barco do pobre. Não, quando o Papa, não é ele quem disse, aqui é valdecerianismo mesmo, né? É uma expressão minha. Quando o Papa tem essa ideia, todo mundo no mesmo barco, eu penso ao Titanic. Se afunda, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, afunda todo mundo. Então, não é um barquinho de um privilegiado, mas é o grande barco em que estamos todos nós, e precisamos cuidar disso. Os modelos de progresso, nós precisamos converter o modelo de desenvolvimento global. Isto precisa acontecer. Por quê? Porque nós estamos num desequilíbrio dos diversos biomas. O falso atual discurso do progresso, a distorção conceptual da economia, à custa de recursos futuros. Qual é o lugar da política? Qual é o lugar da economia? Mas a política como capacidade de grande diálogo ali. Então, uma política que seja responsável na construção de um futuro melhor. Dali o Papa lembra, do contrário, ela que já está em descrédito no mundo, não é apenas aqui no Brasil, ela vai entrar num descrédito muito maior. A política precisa recuperar a sua credibilidade, mas a partir, então, destes projetos. Último dos 5 pontos, esse diz respeito... bom, e na política, é óbvio, eu poderia lembrar aqui uma política, lembrando uma expressão do Papa, que entenda o valor da reciprocidade, do respeito, né? E aí sim, que não cheguemos a ver aquela briga de poderes que nós muitas vezes estamos vendo, ou já vimos muitas vezes, infelizmente, isso faz parte hoje do cotidiano, mas uma política capaz de ajudar no diálogo, né? Vamos ao último dos 5 pontos do diálogo. As religiões no diálogo com as ciências. Ora, eu aqui trago a memória de que, infelizmente, nós temos que admitir que a pandemia demonstrou-nos a precariedade da vida, em todos os sentidos. Precariedade pessoal, precariedade coletiva, precariedade das várias áreas das ciências, que nós não temos o domínio de tudo. Pelo contrário, somos precários. E, repito, individualmente, coletivamente e nas várias ciências. Nenhuma ciência é capaz de resolver tudo, de dominar tudo. Existe essa dimensão do precário e aqui é necessário entender o valor do diálogo entre as religiões e a ciência. Um diálogo que, em primeiro lugar, comece entre as religiões. Entre nós, as diversas religiões. Nós não podemos, de forma nenhuma, querer ajudar a construir pontes no mundo se não somos capazes de construir pontes entre nós nas diversas religiões. Nós precisamos entender que não se pode sustentar, é óbvio, que as ciências empíricas elas expliquem completamente a realidade da vida, a essência íntima de todas as criaturas, no conjunto da realidade, isto não. Mas elas têm o seu grande valor, o seu grande papel, e é preciso que as religiões entendam o valor das ciências, dialogando, busquemos juntos ultrapassar as barreiras que muitas vezes nós acabamos construindo ao longo dos séculos. Então, ultrapassar os limites no diálogo de ambas as partes, ou das muitas partes envolvidas. Eu lembro, porque gosto muito da vida monástica, São Bernardo de Claraval, fundador da ordem cisterciense, a qual pertence o nosso cardeal e grão-chanceler, Dom Arani, ele dizia sempre,
São Bernardo de Claraval. As coisas acontecem quando as duas vontades se encontram. Então, é preciso que no diálogo as vontades, então, se encontrem. Aqui é importante que nós lembremos que a maior parte do planeta, ou da população do planeta, no Oriente e no Ocidente, ela é constituída de crentes. Ela se declara crentes em uma religião, em uma divindade, mas boa parte da humanidade. E, repito, aquilo que o Papa diz, a maior parte. Se nós fôssemos buscar os aborígenes da Austrália, aos indígenas do continente americano, as tribos mais antigas, então, africanas, as populações mais antigas da Europa, ou as populações mais avançadas do Oriente e do Ocidente, nós vamos ver que a maior parte do planeta se declara crente, acredita. Então, é preciso que nós, os crentes, sejamos capazes de dialogar com as ciências, e as ciências, é claro, dialogar. É um diálogo que já existe, e aqui o Santo Padre, inclusive, lembra. Muitos ecologistas têm ajudado neste movimento de diálogo. Pessoas de fé e pessoas que não têm fé, crentes e não crentes. Olhemos como o diálogo acontece, né, entre estas pessoas de forma bonita. Procuremos, então, cuidar bem da casa comum, cuidar bem do planeta. Olhemos a partir da realidade nossa própria, da PUC-Rio, deste campo tão bonito, do Rio Rainha, e dali possamos, então, cuidar da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país e ajudar no planeta. Concluo dizendo que a PUC-Rio, eu me lembro, o encontro de Paris, a PUC-Rio foi a única universidade convidada a participar, porque viram nela o seu valor. Então, ela tem um papel de protagonismo muito grande neste diálogo, neste cuidado com a casa comum. Ela tem implantado na pessoa do padre reitor, tem implantado no departamento de teologia, pela disciplina oferecida a toda a universidade, que é a quarta, que os alunos chamam de Jesus 4, que eu amo essa nomenclatura, é bom que eu registre, é Jesus 1, Jesus 2, Jesus 3, Jesus 4, ela é a quarta, né? Ética socioambiental, pensada justamente a partir deste documento do Papa, que é a Laudato Si, para que nós possamos refletir na academia e depois assumir como estilo de vida o cuidado. Não tenhamos dúvidas, se antes já era importante para nós o cuidado com o socioambiental, a pandemia revelou-nos isso de forma muito mais intensa. Que neste processo de ir retomando, reocupando o campus, pouco a pouco, nós possamos também cuidar cada vez mais e coletivamente, individualmente, desta casa comum, que não é a PUC apenas, é o planeta. Muito obrigado a todos e a todas, e deixo aberto aqui para algum comentário ou alguma pergunta também. Podem colocar perguntas no chat também. Ou abrirem os microfones, eu acredito que agora, se o pessoal levanta a mão, o Luiz pode abrir tranquilamente. Ao abrir a mão, a pessoa abre a tela, por favor, para poder, então, fazer alguma pergunta. O Carlos Eduardo está lembrando ali, a pandemia nos mostrou que até mesmo, vamos lá ler para ser fiel, né? Algo tão pequeno é capaz de nos derrubar. Justamente, Eduardo, por isso eu lembrava que a pandemia, ela realmente nos mostrou que nós somos muito frágeis, né? Ela indicou-nos uma fragilidade pessoal e uma fragilidade também nas estruturas, uma fragilidade coletiva. Nenhuma ciência pode dizer hoje
olha, nós fomos capazes de tudo resolver. Isso nós não temos. É um trabalho em comum. Acho que ela nos ajudou a enxergar muito isso daí. E um bichinho invisível. O Luiz Galvão, acho que pode abrir aí os microfones, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Está aberto, padre. Muito obrigado. Então, a pessoa que quiser fazer alguma pergunta, abra o microfone, ou quiser fazer algum comentário, repito. Nós temos poucos minutos, mas temos. O Leonardo está ali dizendo parabéns, acho que esta segunda CIPAT já começou bem. Eu não tenho dúvidas de que 2 CIPAT neste ano nos ajudariam, né? Eu fiz a proposta logo no começo, e aí eu me lembro que os cipeiros e as cipeiras falaram assim, doutor Álvaro, padre, já é difícil fazer uma, pelo amor de Deus, né? E eu falei, olha, pode ser difícil, mas nós vamos tentar, né? Então, os tempos pandêmicos, quando as situações pioram, pedem de nós um cuidado maior. E eu acredito que ela veio nesse sentido, essa CIPAT especial, né? Como um momento de carinho, de cuidado nestes tempos pandêmicos. Bom, se nós não temos, nós podemos caminhar para o encerramento, porque, inclusive, já ultrapassamos 20 minutos do tempo. Vamos lá, então podemos abrir a câmera rapidamente, assim a gente pode desejar um bom dia, um abraço para todo mundo nesse momento de despedida. Agradeço novamente ao reitor da universidade, aos vice-reitores, aos decanos, aos diretores. Agradeço à professora Daniela, que está ali conosco, coordenadora central da graduação, e que estará falando no último dia, em especial ao professor Augusto, vice-reitor comunitário, que fez a abertura, doutor Álvaro, que está ali, o Samuel, que abriu a câmera agora também, está lá na universidade, entre outros, por estar de máscara, que está sempre conosco, nos ajudando, nos apoiando. Aos cipeiros e cipeiras, nós temos o grupo de eventos aqui também, estes homens e essas mulheres que têm trabalhado bastante, né? Então, muito obrigado à presença de todos. Eu acredito que aqui temos a Fernanda, a Sinara, temos o Peixe, temos a Daniela, temos, vamos ver se eu localizo os outros ali, o Leonardo, temos o Bruno, enfim, temos vários ali. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado ao professor Renato, que está lá, a professora Cristina, diretora da Educação, que está ali com a câmera dela quietinha, mas já me escreveu. Olha lá. Então, muito obrigada a cada um de vocês, que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos cuidar bem da natureza, naquilo que o Papa Francisco coloca na casa comum. Estamos todos no mesmo barco e numa dimensão socioambiental. Não é só da ecologia, mas é do social também, porque, infelizmente, a pandemia nos demonstrou isso daí. O gigantismo da pobreza tem aumentado a cada dia. O Luiz está ali também, e a gente vai vendo. O Peixe eu já vi que está 2 vezes, né? Então, muito obrigado a todos e a todas, e vamos acompanhar. Repito, amanhã será às 3 da tarde, quarta-feira será às 10 da manhã, quinta e sexta, às 3 da tarde. Muito fácil gravar. Quando é de manhã, 10 horas. Quando é à tarde, 3 da tarde. Obrigado ao pessoal da plataforma ECOA, na pessoa do professor Gustavo Rubichê, do Luiz Galvão, que está aqui conosco, o pessoal da CCAD. Um grande abraço, um bom dia, boa semana, boa CIPAT a todos. Que esta CIPAT especial possa realmente nos ajudar em nosso caminho. Muito obrigado, Luiz Galvão.